Olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre alergias alimentares na infância. Esse tema que, né, eu vejo que com o passar dos anos cada vez mais tem atingido aí o consultório dos profissionais, tem chego mais crianças com alergias alimentares e a gente poder entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Eu acho que é muito importante para decidir se essa, por exemplo, é uma área, é dentro daqueles subnichos que eu falo, das personas que existem dentro do materno infantil, se essa é uma área que você gostaria de seguir. E a gente vai ter aqui hoje uma convidada para falar sobre esse tema, a Raquel, já vou colocar ela aqui para dentro da live. Só lembrar vocês, a gente está tendo live todos os dias às 19 horas com uma convidada. A gente tem algumas lives que ficaram salvas no perfil. E bora lá bater um papo com a Raquel. Não? Opa. Agora foi. Oi, Oi, Carol. Raquel, tá bem? Tudo bem, e você? Eu também, graças a Deus. Obrigada por estar aqui com a gente. Estou animada para escutar um pouquinho. Eu que agradeço o convite, uma grande honra falar com você, uma grande oportunidade. E com a sua audiência, com as pessoas que te seguem, né? A gente tem aí um público de seguidores em comum, né? Que todos Uhum. amantes da nutrição materno-infantil, amantes da nutrição em primeiro lugar, Aham. em segundo, A da gente vai indo, nutrição né? Nutrição, materno-infantil. aí vem pro materno infantil, aí tem o pessoal que vai pra infância, e tem o pessoal que ainda vai mais ainda, alergia na infância. É isso aí. É o nicho dos Agora, eu queria que você se nichos. apresentasse para quem não te conhece, para quem está chegando aqui. Quem é você? O que você faz hoje? Se apresenta um pouquinho para a galera. Vamos lá, eu sou a Raquel Bicudo, nutricionista. Eu sou formada, já nem sei quanto tempo mais, me Depois de formei em um tempo a gente não 2003, conta mais. me formei em 2003. E desde 2005 eu comecei a atuar mais nessa área das alergias alimentares. Sabe, finalzinho de 2005, eu começo a falar mais efetivamente em 2006. E aí eu comecei como uma curiosa do tema, lá no ambulatório da Unifesp, aqui na Uhum. Universidade Federal de São Paulo. E é um ambulatório ligado ao departamento de pediatria, então eu acabei caindo na pediatria por conta dessa curiosidade da alergia alimentar, e foi dentro da pediatria que eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? E aí, desde então, eu venho atuando nesse ambulatório, então já tem aí 15 para 16 anos, e venho trabalhando também em consultório particular. Eu fiz Uhum. mestrado, doutorado nessa área, então quando eu terminei o mestrado, logo eu ingressei na docência, então eu atuei como docente de graduação e pós-graduação por alguns anos. E eu sempre fui mantendo esse tripé, sabe? É pesquisa, sempre estou atrelada à pesquisa. Hoje eu oriento mestrado, doutorado, né? Tenho ali uma equipe de pesquisa que eu faço parte. Nunca larguei Uhum. consultório e eu amo dar aula. Então Uhum. eu estou sempre nesse tripé aí, ensino, pesquisa e assistência. E é com essa bagagem que eu quero participar aqui hoje e vamos bater esse papo aí para levar um pouco mais de conhecimento sobre alergia alimentar para os nutris, que é essa minha Uhum. missão de hoje em dia. É super legal quando a gente escuta assim, uma pessoa com mais tempo, né, de profissão. A Carol Bandeira veio aqui alguns dias atrás, acho que uns 2 dias atrás, e ela falou justamente sobre isso. Que às vezes a gente acredita, né, que eu vou ter que fazer uma única coisa da minha profissão, quando na verdade, olha só, ensina profissionais, continua no consultório e está atrelada à pesquisa. Então, dentro do próprio universo materno-infantil tem tanta coisa. E aí eu falo que é claro que quanto mais a gente vai ficando boa num assunto, né? Quanto mais a gente estuda sobre aquele assunto, melhor a gente consegue conduzir ali os nossos atendimentos. E tem muita gente que se interessa por esse tema aqui de alergia alimentar. Eu vejo minhas alunas mesmo ali. Eu já tive até aluna que eu mandei, né, para ir com você fazer supervisão nessa parte de alergia alimentar, porque tem aumentado. Sabe, Raquel, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu quase não via, assim, não era uma coisa tão recorrente. E aí os anos foram passando, e eu lembro que teve um ano especificamente, acho que foi ali 2017 ou 2018,
Eu falei, o que aconteceu ainda atrelado bastante às crianças da escolinha. Eu lembro que quando eu voltei em começando, eu falei, o que aconteceu com essa quantidade de criança com alergia alimentar? Tipo, eu quase antes não tinha que pensar nisso, né? Eu falei, onde, como assim? Como deu esse boom de repente, né? E aí, desde então também, por estar ensinando os nutris, eu venho cada vez mais tendo esses encontros com a alergia alimentar. E eu queria escutar um pouco de você, né? Para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo barco, no mesmo pé. O que é a alergia alimentar? Vamos lá. É bem importante. Eu acho que essa pergunta que você me fez é a que eu mais gosto, assim, porque ela é fundamental. Porque se a gente Uhum. raciocinar com base nesse conceito que eu vou falar agora, a gente já consegue definir muitas coisas. Quando chega aquela queixa no consultório ou na escola, né, da criança, ai, meu Uhum. filho tem alergia alimentar. Aí tem hora que a gente fala, será? Porque esse boom de um monte de gente ser alérgica é porque antes a gente não tinha tanto acesso à informação, as pessoas não pensavam nessa hipótese diagnóstica, hoje em dia já pensa. Então, eu vou conceituar a alergia alimentar. Ela Uhum. é uma reação adversa a alimentos, e aí a gente tem várias reações adversas a alimentos, né? Desde Uhum. intoxicação, intolerâncias, doença celíaca, e tem alergia alimentar aí nesse balaio. Mas a alergia alimentar, ela é imunomediada. Então, ela é Uhum. mediada pelo sistema imunológico. Essas reações, elas são mediadas pelo sistema imunológico. E elas são reprodutíveis. Elas ocorrem todas as vezes que a pessoa entra em contato com aquele alérgeno, geralmente uma proteína alergênica, né? Então, isso já consegue, assim, limpar muita coisa. Se vem aquela queixa, por exemplo, ah, meu filho passa muito mal quando toma leite, mas quando come queijo e iogurte tudo bem, aí a gente já fala, Uhum. opa, isso não é alergia, porque a proteína está Uhum. sempre presente ali. Então, se não tem reprodutibilidade dos sintomas todas as vezes que o sistema imunológico reconhece a presença daquele antígeno, aquilo já não é alergia alimentar. Então, isso já define muita coisa. Esse já é um conhecimento Uhum. muito básico e importante que ajuda muito o nutricionista na hora de conversar com a família, fazer o intermédio ali, né, da família com o médico. Uhum. Até porque, às vezes, as famílias chegam, às vezes, com um diagnóstico errado, né? Você falou do negócio do boom, e eu lembro que quando a gente foi pesquisar, especificamente em uma das escolas, tinha uma gama grande de crianças que tinham vindo com o tal da bem assim, né, a indicação do pediatra sobre o que não consumir ali. E não é, e assim, boa parte daquelas crianças não tinham alergias, na verdade, mas talvez houve um diagnóstico que não foi tão bem feito. Acho que esse é o grande ponto. E aí, saber explicar isso para a família, acho que é um passo importante do profissional, né? Falar, opa, mas calma lá, igual você deu o exemplo, tá? Toma leite não pode tomar, mas o queijo pode. Então, peraí, isso não é alergia. Até entendo, talvez, que o leite puro não esteja fazendo bem para o seu filho, mas não está parecendo alergia, né? Exato, exato. E é muito importante, Carol, porque dependendo da posição que o nutricionista ocupa, ele Uhum. precisa se posicionar em relação a isso, principalmente os que atuam em escolas, porque às vezes eles precisam saber se eles precisam seguir aquela demanda, aquela receita ou não. Tanto que eu converso muito com as nutricionistas da prefeitura daí de Ribeirão, porque eles Uhum. precisam definir como que eles vão lidar, né? O que, que eles vão oferecer de acordo com cada condição clínica. A coisa não pode Uhum. ser por preferências alimentares, não pode ser, não, eu quero que meu filho consuma o leite da marca tal. Isso a prefeitura Uhum. não consegue atender. E dependendo Uhum. da escola também não. A escola pode também definir quais são as suas condições e criar máscaras para falar, não, tal situação, a gente quer que o médico preencha e diga quais são as especificações, senão a gente não vai ter como atender. E aí a gente joga muito para o médico uma responsabilidade real sobre o diagnóstico que ele está afirmando que a criança É, tem, né? sim, Então, perfeito. eu gosto muito de ensinar os nutris a trabalhar dentro desse diálogo. Escola, Uhum. família, médico, nutri, às vezes é a ponte disso tudo. E ele não Uhum. pode ser simplesmente uma pessoa que fica ali
apenas seguindo ordens, ele pode questionar. Porque a gente tem isso, por mais que a gente às vezes atue em Yuan, a gente também tem base clínica, nós nos formamos profissionais generalistas, não é? Então, nós temos que ter essa nossa base da nutrição muito bem firmada. Mesmo que depois a gente niche, a gente não pode esquecer de tudo que a gente aprendeu lá na faculdade, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente firmar a nossa base para a gente poder conversar com firmeza. Perfeito, perfeito. E aí, dentro desse assunto, né, pensando, não, ok, realmente existe um quadro de alergia alimentar aqui que foi comprovado. Realmente aumentou o número de alergias alimentares na infância nesses últimos anos? E existe alguma coisa aí que indique o porquê desse aumento? Então, aumentou sim, isso mundialmente, tá? Aumentou assim o número de casos registrados de crianças que deram entrada no hospital com reações adversas a alimentos, e isso no mundo todo. Tem diversas explicações possíveis, Carol, desde essa questão da globalização da alimentação. Então, antes, alergias que não eram comuns no Brasil, como, por exemplo, a alergia a amendoim, que era uma coisa muito de Estados Unidos, Reino Unido e tal, agora a gente já vê uma crescente relacionada a esse alimento específico, né? Kiwi era um alimento que a gente nem conhecia quando era pequenininha, a gente veio conhecer depois, mas tem que ter dessa globalização. Mas, para a alergia acontecer, ela tem alguns fatores. Tem o fator genético, tem muito fator ambiental, inclusive relacionado à microbiota intestinal, que ela vai preparar esse organismo para desenvolver uma tolerância oral ou não, então tender mais para as alergias ou não. Então, tem toda uma teoria relacionada à higiene, ao estilo de vida, das famílias serem menos numerosas, uma questão toda de uma esterilidade maior, mais parto por cesárea, todas as questões, menos aleitamento, tudo isso foi levando a um aumento, né, um crescimento das alergias. E agora, com um conhecimento maior, hoje a gente já trabalha essas questões de prevenção, mexendo com a alimentação, o estilo de vida das famílias desde antes, né, de pensar em ter um bebê. Mas nada disso também vai impedir que a pessoa desenvolva alergia. Isso é importante a gente dizer, porque tem pessoa que fala assim, poxa, mas eu fiz tudo certinho, me alimentei bem, amamentei, meu filho foi alérgico. Bom, não é bem assim, a gente não consegue mexer em tudo. Mas tem várias questões relacionadas a isso, vem aumentando sim. E isso eu acredito. Aliás, o pessoal que está por aí, que atende, trabalha com escolas, enfim, vocês perceberam isso de maneira observacional mesmo? Porque cada vez mais, né, eu percebo, e por mais que eu falo que a informação, do mesmo jeito que a alimentação deu uma globalizada, né, a informação também, ela foi ficando mais acessível. E aí, eis o ponto, se a gente sabe tantas questões sobre que não é necessariamente indicativo de não, a criança não vai ter alergia se a mãe se preparar, se a mãe amamentar, se a via de parto for essa ou aquela. Pode acontecer, mas a gente sabe que existe um combo aqui que seria talvez protetor, poderíamos dizer assim, né? Como é que o profissional, eu vou até adiantar, essa minha pergunta estava lá para o final, mas eu vou adiantar ela. Como é que o profissional ele pode trabalhar, aqui pensando um pouquinho antes, em prevenção, né? E logo, se você quiser emendar já uma pergunta, e como fica esse trabalho posterior? Beleza, o que era possível ser feito e trabalhado com essa família em questão de prevenção foi feito, e esse quadro de alergia apareceu. Agora, como lidar? O que é que eu, enquanto profissional, preciso ver, né? Ter de observação clínica para com essa criança? E vamos falar disso, aí depois eu emendo qual é a minha próxima dúvida. Assim, é bem interessante porque ao mesmo tempo que aumentou muito as alergias, aumentou essa preocupação do que eu posso fazer para prevenir. E aí a gente vê as pessoas também muito preocupadas em seguir determinados protocolos para falar, não, então se eu seguir este protocolo, a criança não vai desenvolver. E a coisa não é bem assim. Então, a minha dica em termos de prevenção é quanto mais natural a gente for, quanto mais próximo do natural a gente se aproximar, melhor. Então, desde a questão, né, da pessoa ter uma alimentação mais natural quando ela está
grávida ali, então comendo de tudo, sem restrição de nada, justamente para que ela tenha uma microbiota mais equilibrada e que esses antígenos já estejam aí circulantes, né? Passando de mãe para filho, isso também durante a gestação. Tentar, claro, sempre que possível, optar por um parto natural, né? Via vaginal. São as tentativas, é claro que às vezes a gente não consegue. Tentar evitar aquela mamadeira nos primeiros dias de vida, né? Então, fazer o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e na hora da introdução alimentar, da alimentação complementar, seguir aqueles passos naturais que seriam seguir os hábitos da família, os hábitos culturais, os hábitos alimentares da família, sabe? Sem querer ficar importando algumas condutas, né? Do tipo, não, mas lá no Reino Unido agora resolveram que com 4 meses já tem que começar a dar amendoim para o bebê. Calma, isso é lá. Lá, a alergia ao amendoim é um problema de saúde pública, aqui não. Então, não vamos importar essas condutas. Não tem nada que comprove que a gente precise fazer isso por aqui. Então, assim, tentar partir para o mais natural possível. Tá? Essa eu acho que é a minha principal dica como prevenção. Né? Fazer com que a nossa colonização, a nossa microbiota seja ali melhor pela nossa alimentação mais saudável, não necessariamente por intervenções de suplementos. Suplementar só aquilo que já foi preconizado como estritamente necessário para cada fase. Né? Ou quando a gente avalia o consumo alimentar e a gente percebe que aquilo não está sendo, aquela recomendação não está sendo atingida através da alimentação. Esse é o que você me perguntou? Então, esse eu acho que é o meu resumo de prevenção. Aí eu falei, se quisesse emendar para falar, ok, foi feito o trabalho da prevenção e eu acho incrível, eu vou fazer uma pausa aqui na pergunta, porque eu acho incrível, Raquel, que sempre quando a gente entra nesses assuntos de alimentação, né, e prevenção em várias situações, em situações, a gente sempre está falando de retomar de volta o mais natural, né? De tipo, olhar para si, comer as coisas mais naturais possíveis, do produtor que está mais perto da tua casa possível, comer menos agrotóxico possível. É incrível, assim, desde a alergia alimentar, a obesidade, a seletividade, enfim. Como às vezes a gente se perdeu com o tempo, com essa relação com o alimento, né? Que talvez sei lá, as nossas tataravós ou mais adiante tinham essa relação mais próxima. Mas enfim, essa é uma observação que enquanto você estava falando, eu estava aqui. Realmente, é o simples que funciona, né? E dentro da nutrição mesmo, aquela nossa frase antiquíssima lá, de fazer do alimento o seu remédio, é essa a minha base, sabe? Eu acho que eu ainda sou muito nutri-raiz e acredito muito no poder dos alimentos. Claro, tem situações em que a gente percebe que precisa manipular alguma coisa e incluir, mas eu sempre tento o caminho do mais natural. A ciência, a farmácia está aí para isso, para ajudar quando necessário, né? Mas esse é o ponto, quando tem essa necessidade, essa observação. Mas vamos lá. Foi feito que, né, essa criança de repente chegou ali e está com alergia alimentar, chegou até a nutricionista. E o que é necessário nesse primeiro atendimento? A mãe ligou lá, falou: Nutri, meu filho tem uma alergia. Aliás, antes dessa pergunta, quais as alergias mais típicas que a gente tem tido aqui? Eu acho que vai ficar no estilo aula mais organizado. Quais são as alergias mais típicas aparecendo na infância? Tá. Que são dois assuntos distintos. Uma coisa é falar quais são os alimentos mais comumente relacionados com a alergia alimentar. E outra coisa é eu falar dos tipos de alergia, tá? Eu vou falar primeiro dos alimentos que são mais comuns na infância. Leite em primeiro lugar na infância, mas com uma alergia que começa lá já ou desde do aleitamento materno exclusivo ou a partir de quando ele entra em contato com algo contendo a proteína do leite de vaca ali, né? Então, seja uma fórmula infantil, seja um alimento, né, que tenha proteína ali a partir dos 6 meses, enfim. Então, a gente tem essas duas condições do leite de vaca. É extremamente raro uma criança que vai iniciar a alergia ao leite de vaca já numa infância mais tardia, numa fase pré-escolar, sabe? Isso não é história natural da doença.
É bem interessante a gente falar isso. Já vai começando a ficar muito mais propensa a desenvolver intolerâncias conforme vai crescendo, e aí é um outro quadro. Mas da alergia ao leite, geralmente começando já desde bebezinho, tá? E ela vai ser sem dúvida a mais comum. Fora o leite de vaca, também são comuns na infância. O ovo, o trigo e a soja. Elas são alergias a esses alimentos que nós dizemos que geralmente são passageiras. Então, a criança tende a desenvolver a tolerância oral a esses alimentos com o passar do tempo, né? Já para os outros alimentos potencialmente alergênicos, muitas vezes a gente não vê a aquisição de tolerância oral, ou a gente vê essa alergia aparecendo só já mais tardiamente, como por exemplo a alergia ao peixe, frutos do mar, castanhas, isso pode ocorrer mais tardiamente. Então, infância, eu vou falar mais de leite de vaca e possivelmente ovo, soja e trigo. Tá? Esses são os alimentos mais comuns. E aí, já vou entrar um pouquinho para a questão das manifestações clínicas, tá? Perfeito, pode ser. Nós temos basicamente 3 tipos de alergia alimentar. Então, nós temos alergias que são mediadas pelo anticorpo imunoglobulina E, que nós chamamos de IgE. Nós temos alergias que não são mediadas por esse anticorpo, eles são mediadas por células, também envolvendo o sistema imunológico, mas mediadas por células. E temos alergias mistas, que são, então, por IgE e células. Tá? Então, dessas alergias mediadas por IgE, são aquelas que têm as reações imediatas. Até 2 horas no máximo ocorre a reação, geralmente acometendo pele, parte respiratória, trato gastrointestinal ou sendo sistêmicas. Então, são aquelas reações mais graves, né? Que podem levar a uma anafilaxia, podem levar a uma reação grave e importante. Se tiver qualquer criança assim numa escola, para tudo e faz um treinamento com todo mundo, porque todo mundo precisa passar a entender de alergia alimentar, precisa saber usar uma caneta de adrenalina, isso precisa estar acessível para todo mundo, né? Então, isso tem que ser muito claro, tem que ter carta do médico ali, com todo o plano de emergência, é uma situação muito grave. Independentemente de qual alimento envolvido, né? A gente tem que ter isso em mente. Aí nós temos as reações não mediadas por IgE, que são mais comuns, quando a gente fala da infância, principalmente, elas são mais comuns nos bebês. Às vezes começam até em aleitamento materno exclusivo, né? Reagindo com aquilo que a mãe come. E aí essas manifestações, elas são mais gastrointestinais, geralmente. Elas não têm exame que vai mostrar que está positivo, né? É mais a história clínica e são reações mais tardias. Elas podem ocorrer depois de 2 horas, às vezes até 48 horas após o consumo do alimento. Então, elas podem envolver sangue nas fezes, sintomas gastrointestinais que se confundem com outras doenças. Criança mais Então, esse diagnóstico irritada, tem né? que Mais ser muito bem chorosa. esclarecido. Então, pode ser tanta coisa, sabe? Pode ser doença celíaca, pode ser muita coisa. Então, o diagnóstico precisa ser bem investigado ali, com um gasto parceiro, né? E dentro desse meio aí tem uma outra alergia que eu queria comentar, que ela é gastrointestinal, mas ela também é grave. Ela é uma síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. A gente chama ela pela sigla, chama FPAS. A criança que tem FPAS, ela reage com vômitos. Vômitos que ocorrem de 1 até 4 horas após o consumo do alimento, mas são vômitos muito importantes, que podem fazer a criança chegar a um choque hipovolêmico. E não adianta tratar com adrenalina. Essa criança tem que ser levada para o hospital para poder fazer reposição hídrica e tomar medicação antiemética. Então, a gente também precisa conhecer esse tipo de alergia e levar ela muito a sério, né? E tem também o terceiro tipo que eu falei, que seriam as mistas, que aí nisso eu vou englobar 2 patologias principais, que é a dermatite atópica, que é uma eczema de pele, e a esofagite eosinofílica, que é a alergia mais silenciosa. A gente não vê que está inflamando o esôfago por dentro. E a gente só consegue ter um diagnóstico preciso com biópsia, né? Com endoscopia. Então, assim, a gente já começa a ver, Carol, que a alergia, ela pode ter muitas caras.
Então fica E às difícil, às vezes vezes. caras bem mascaradas, né? E desse ponto. É, Que não é aquele negócio que às vezes você pensa assim, ah, não, é aquela alergia típica que é a foto da Nutri que atende a introdução alimentar. Aí a criança comeu alguma coisa, aí a mãe manda a foto que tá lá, né? Todo vermelho, o bumbum ali também, já fica tudo vermelhinho. Às vezes você percebe, a criança. Não é às vezes uma coisa na cara, né? É a criança que uhum, chora, que você vê que está impaciente, e você não sabe o que é. E muitas vezes isso também acaba levando tempo para ser diagnosticado, né? uhum, isso. E olha, vou te dizer que muitas vezes o nutricionista, não necessariamente que está ali no consultório, mas às vezes quem está até na escola, uma criança, acaba fazendo parte desse processo do diagnóstico, Uhum. né? É. Porque a gente vai fazer esse diagnóstico, claro. Qual que é o processo do diagnóstico? Eu vou falar rapidinho. Uhum. Eu ouvi muito bem essa história clínica para ver se ela é compatível com a alergia alimentar ou não. Então, a gente já entendeu que a primeira premissa é a reprodutibilidade dos sintomas. Então, todas as vezes que a pessoa come, ela tem que ter um sintoma, esses sintomas têm que ser reprodutíveis, e tem sintomas que são característicos de alergia alimentar, tem os que não são. Febre, por exemplo, não é sintoma característico de alergia alimentar. Então, a gente vai definindo, né? Gases, por exemplo, isso não é imunomediado, né? Isso vem Uhum. proveniente de fermentação bacteriana, enfim. Então, a gente vai definindo os sintomas, ouvindo bem. Aí, se tem uma desconfiança de que é uma alergia, o primeiro passo seria retirar aquele possível alimento que está causando aquele problema. E durante esse Uhum. processo em que a gente retira esse alimento, essa exclusão ela precisa ser muito bem feita. Porque a gente tem que ter certeza que qualquer fator de confusão foi retirado dali. Então, precisa ser uma exclusão bem, bem cuidadosa. Então, se a gente estiver num lugar onde não tem até condição de, sei lá, por exemplo, falar de uma escola que não tem condição de preparar com todo o cuidado necessário, talvez naquelas 2 semanas de diagnóstico Uhum. seja interessante liberar para a família mandar a comida de casa. A gente tem que tentar Uhum. ajudar nesse processo. Eu, como Nutri de consultório, faço muita carta para a Nutri da Escola. escola, né? Uhum. Falando, olha, o paciente está passando por tal situação, é um processo diagnóstico. Eu não digo que ele é alérgico, então. Eu digo, ele tem Uhum. essa hipótese diagnóstica. E por isso precisamos dessa rigidez, retirando isso e isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Porque isso deve ser feito por umas 2 ou 4 semanas. Aí, a criança melhorando, o médico precisa programar essa reintrodução do alimento. E aí o médico vai definir de que forma vai ser feita essa reintrodução. Se tem que ser no hospital, se Uhum. pode ser no consultório, se pode ser em casa. E aí o Nutri alinha com o médico, então, a melhor maneira de fazer isso, qual vai ser o alimento, vai ser oferecido, de que forma, qual quantidade, para a gente verificar se os sintomas vão voltar. Esse é o padrão ouro, a melhor forma para a gente fechar o diagnóstico de alergia alimentar. A criança só não vai fazer essa reintrodução do alimento nos casos em que a história clínica era de uma anafilaxia importante e ele tem exames que demonstram que ele tem os anticorpos específicos contra aquele alimento. Então, a gente junta história clínica com exames e aí o médico consegue definir diagnóstico. E detalhe, quem dá diagnóstico de alergia alimentar é sempre o médico, o nutricionista, Uhum. participa de todo esse processo. Com observação. Quando você estava falando isso, era justamente isso que eu estava pensando. Eu ia emendar essa pergunta para você. Porque, assim, por mais que, né, a gente às vezes consiga observar esse todo, não vai ser a gente que vai fazer diagnóstico, a gente participa realmente ali com as informações. Então, vem também algo que eu falo para qualquer área que você decida atuar dentro da nutrição infantil, não adianta, a criança ela é acompanhada por um pediatra, sempre, né? Independentemente se ela tem alergia alimentar ou não. Então, também o papel do profissional, porque às vezes fica rolando aquele negócio assim, os pediatras invadem a nossa área, os pediatras dão orientações erradas, e os pediatras isso e aquilo. Ontem a Jaque até, acho que eu estava na live da Jaque ontem, antes do novo, não sei, mas a Jaque até, ela falou assim, gente, mas parem dessa implicação com os pediatras. Tipo, eles existem e a gente precisa um dos outros. Então, assumir o nosso papel, né, com responsabilidade, com informação, fazer ele bem,
Mas entender também que existe toda uma equipe multidisciplinar trabalhando. E na alergia alimentar, isso é necessário, né? Muitas vezes você vai envolver o gastro-pediatra, como, por exemplo, quando você vai precisar fazer uma endoscopia e por aí vai. Exato, sempre, Carol, sempre trabalhando em conjunto e o nutricionista fazendo da melhor maneira possível o seu papel, né? O seu papel de nutri, mostrando o quanto ele é importante dentro daquela equipe, né? Porque a gente se dedica só a essa parte da alimentação, a gente não vai Uhum. ver tantas outras coisas que o médico precisa ver, ele precisa ver a vacina, precisa ver, nossa, fazer mil coisas que ele tem que orientar, né? Então a gente precisa ficar bem firme e gostar, sabe? Valorizar isso que a gente Uhum. faz, né? Poxa, ele vai dar receita de remédio, eu vou dar receita do bolo? Pô, com orgulho, né? Aham, aham. Com orgulho. Exatamente. E É aí, e uma isso, receita gostosa ainda, né? gostosa, nutritiva, sem o alérgeno que ele pode, que dá para congelar, que dá para, né? Enfim, é Uhum. isso, né? A gente estuda técnica dietética na faculdade, e às vezes a pessoa pensa, ah, elas estão indo lá cozinhar. Não, gente, isso é ciência, né? Aham, aham. Sim, eu lembro, eu tive uma professora, tipo, a minha professora mais maravilhosa da faculdade era de TD, né? E eu lembro direitinho dela falando assim, pessoal, nossa, mas tá indo pra cozinha, isso e aquilo. Ela falou assim, vocês vão ver como isso daqui vai fazer diferença lá na frente pra vocês. E realmente faz muita diferença, porque assim, comer, né, é um todo que às vezes a gente fica tão ligado em macro, micro, isso e aquilo, que a gente esquece que no fim das contas a gente come coisas por prazer, porque é gostoso e por aí vai. Mas para eu não sair aqui do tema, porque senão a gente começa a falar em outras conversas, eu vou contar uma história, né, para emendar a minha pergunta. Quando eu era mais jovem, ali, devia ter uns 13, 14 anos, eu dava aula de balé para criancinhas. E eu lembro de uma criança, Raquel, que a mãe tinha falado para mim que ela não podia consumir nada com leite. Sinceramente, na época, eu não sei se ela tinha uma alergia, uma intolerância, né? Hoje, com o meu olhar de nutri, eu acho que estava mais para uma intolerância do que para uma alergia. Mas a mãe falou que não podia porque ela tinha alergia, porque senão ela passava mal. E as crianças, o que acontecia da escola? Elas saíam da escolinha de educação infantil e vinham para a aula de balé. E tomavam um lanchinho na aula do balé. E aí eu lembro muito dessa cena, ela ficou muito marcada para mim, porque as crianças estavam todas comendo. Aí tinha uma criançada aqui que estava com, eu acho que era nesse cowball, era alguma coisa assim que tinha leite no meio. E essa menininha que não podia, que já tinha seus 3, 4 aninhos, voou nessa comida ali do outro. Por isso que eu acho que não era uma alergia, que era mais por uma intolerância, porque geralmente as crianças têm reações muito adversas, elas não fazem isso, né? Mas voou ali, pegou e queria, porque queria comer, né? E aquilo por muito tempo ficou na minha cabeça. Depois, quando eu entrei na nutrição, conheci sobre alergia alimentar, intolerância alimentar, enfim, algo que sempre voltava para mim era essa questão social dessa criança, sabe? O como lidar com essa criança. Porque, primeiro, existe a família que de repente fica assim: meu Deus, meu filho tem alergia alimentar, e agora, né? O que eu faço? Como eu vou lidar? Como que eu vou mudar a estrutura da casa? Então, a gente já tem essa primeira parte aqui que já fica balançada. Depois disso, os outros familiares. Mas só um pouquinho pode. Não vai morrer, né? Porque ainda quando tem um choque anafilático uma vez, aí parece que o pessoal sossega. Mas quando são as outras reações, nem sempre é assim. E por fim, a gente tem mais a criança ainda que está aprendendo a lidar com aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua abordagem, olhando esses cenários, né, que vão além das orientações de retirada, de exclusão, de às vezes uma suplementação que vai precisar ser feita, que vai sai um pouquinho dessa parte mais nutrição, eu diria, assim, né? E vai para essa parte mais de comportamentos, de como dar esse suporte para essa família. Sim. Bom, primeira coisa, dentro dessa questão do suporte, quanto mais a gente conseguir explicar para aquela família, para aquela pessoa, com detalhes, o que é o quadro que aquela criança tem, ajuda muito. Porque hoje em dia, com as redes sociais, elas vão para o grupo de mães e muitas vezes
a criança, por exemplo, ela não reage com anafilaxia. É uma criança que reage sei lá, algum sintoma gastrointestinal. Mas como ela começa a ouvir da outra mãe que a criança não pode isso, não pode aquilo, porque reagiu assim, assim, assado, às vezes a mãe chega pra gente com um monte de restrição emprestada e um monte de medo emprestado, né? Então, eu acho que quando a gente vai e estuda o assunto e consegue explicar para aquela família, não, peraí, o seu quadro não é assim, a gente vai ajudando, vai dando um pouco mais de suporte, um pouco mais de atenção para ela, né? Para ela entender o que é que está acontecendo ali. Então, também, um outro ponto que ajuda muito, eu percebo, quando eu falo para ela, não, fica tranquila, eu vou conversar melhor com o seu médico, inclusive, ela fala, ai, obrigada, doutor. Porque, assim, quando ela percebe que então tem pessoas juntas cuidando dela, ajuda demais. Porque é muito ruim quando ela ouve uma coisa de um médico, ouve outra coisa de um grupo de mães, ouve outra coisa de você, e ela não sabe que caminho seguir, ela continua muito perdida. Então, esse é um ponto, sabe? Dar o máximo que a gente puder de suporte em relação a essa orientação. Segundo ponto, eu gosto muito de falar dessas questões de não tratar a criança como coitadinha. Ai, mas coitada. E aí eu vou te contar uma história de um caso. Era uma criança, ela é um menino que teve alergia ao leite de vaca quando pequeno, IgE mediada. Isso passou, mas quando ele ficou um pouco mais velho, ele desenvolveu esofagite eosinofílica, que é aquela que eu falei que inflama o esôfago por dentro. E aí, para fazer o tratamento para essa esofagite, ele não podia comer de novo os alimentos. Ele tinha que fazer a dieta de restrição e o médico pediu uma restrição de alguns alimentos, né? E assim, não é o tipo de alergia que a pessoa vê. Então, fala assim, ah, mas ele tá com vontade, coitadinho, eu vou dar, Que né? diferença E vai aí, fazer, né? que diferença. E na verdade vai fazer, então eu tenho que orientar essa mãe. Mas eu lembro da mãe vindo chorar para mim, porque a criança não podia, ai, mas coitado, não pode mais comer o bolo, o sorvete, não sei o que, eu tô muito triste por isso. Só que era uma criança, Carol, que ele desenvolveu uma seletividade alimentar importante ao longo da vida, não teve um bom trabalho de educação nutricional ao longo da vida. A mãe já tinha largado mão da alimentação dele há muito tempo e ele só comia doce. E eu pensava comigo, gente, enquanto ela chora porque ele não pode comer doce, eu tô chorando porque ele não come verdura, legume e fruta, pensando o que é que eu vou fazer. Então, assim, esse é o ponto. A gente tentar, de alguma forma, trabalhar a educação nutricional para tentar inverter esses valores. Porque a criança não é coitadinha porque ela não pode comer o bolo, o sorvete, né? Então, porque ela tem toda a feira ali para comer, então ela tem todas as verduras, legumes, frutas, carnes. Então, quando a gente consegue ir fazendo um trabalho para valorizar tudo que a pessoa pode, também é outra forma que eu tenho ali para tentar abordar essa família, para tentar tirar esse peso da dieta de restrição, né? Poxa, mas não pode comer mais nada no mercado. Eu sei que eles querem. Não estou falando para ninguém ser radical. Mas a educação nutricional entra nesse aspecto também para tentar melhorar não só a qualidade da alimentação, né, tornar mais saudável, mas também tentar ajudar nessa questão da qualidade de vida, né, que a gente entende que ele quer participar, a gente sabe que a alimentação também é comer em conjunto, é comer em companhia, está até no nosso guia, né, a importância de comer em companhia e tal. E aí, então, eu também coloco essa questão de levar informação para os outros lugares. Então, se possível, incentivo a mãe a ela ser a promotora, né? A pessoa que vai levar informação para os outros. E eu conheço mães que resolveram que já que o filho dela não estava conseguindo ir para as festas, não sei o que, ela resolveu fazer um chá na casa dela para explicar um pouco sobre alergia alimentar para as outras mães e para elas se sensibilizarem e entenderem a questão, né? Então, porque às vezes o outro não faz por mal, ele faz por não saber que aquele pouquinho pode fazer mal, né? Ou ele não pensou que deixar de convidar aquela criança pudesse magoá-la tanto. Ou para ela ter que comer na diretoria para ficar separada das outras crianças, ela ia se sentir punida.
Então, Uhum. as pessoas às vezes não pararam para pensar sobre isso. E aí é papel de quem está sofrendo na pele tentar levar isso de alguma forma. E do mesmo jeito que você falou assim, poxa, o pediatra às vezes ele não sabe de tudo e tudo mais, é isso, sabe? As pessoas não sabem de tudo, a gente não pode cobrar que ela saiba, Que o outro saiba. Uhum. né? Porque às vezes a gente, Concordo poxa, como é que ele totalmente. não tem sensibilidade? Como é que ele não sabe? Poxa, às vezes ele não sabe, ele nunca viveu aquilo, ele não parou para pensar, né? De Uhum. repente é Às você que vezes vai na levar isso cabeça a para ele. alergia é aquela coisa que coça, né, pro outro. Ah, mas tá bom, vai dar uma coceirinha, sei lá. Não, não é nada de tão mais assim. Então, eu acredito que a informação seja a chave para tentar levar a inclusão, né? Uhum, Tentar perfeito. fazer essa inclusão. O importante é isso. Né? A criança não vai na festa para comer, ela vai para brincar. Então, se a Uhum. gente puder proporcionar um cardápio com coisas que ela possa comer, que ela não vá correr riscos, poxa, muito melhor, né? Aí todo mundo vai se sentir acolhido, vai ser muito bom. Então, Sim. acho que tentar levar mais informação mesmo. Pelo Uhum. menos é até o É, caminho que eu estou seguindo para tentar ajudar as pessoas, né? mas eu vejo como um caminho mesmo, porque né, eu estava te falando daquela questão do aumento e tudo mais, e a gente, nas escolinhas, e a gente teve que tomar algumas precauções ali, né? De começar todo um trabalho, tanto com as crianças, porque especificamente em uma turma a gente tinha uma criança com alergias múltiplas, que era assim, já, o toque já era o suficiente, então, sei lá, se o amiguinho comeu abóbora e pôs a mão nele, já era o suficiente, às vezes, para uma reação. Então, a turma, as crianças tiveram que ser avisadas sobre isso, né? E aí, como que você faz isso com inclusão? Porque também não, a gente não colocou a criança para comer na diretoria, ela continuou em comunidade. Os professores, os ajudantes, a merendeira, a direção, o porteiro, né? Todo mundo precisando ser avisado. E os pais também. E eu vejo que foi um processo mesmo de muita comunicação, né? Como você comunica, como que você leva. E aí, em contrapartida, eu lembro que eu vi o lado da mãe, de às vezes a mãe que fica ferida também, porque ela já entendeu a gravidade, e aí ela tá naquela coisa de tipo, por que as pessoas não entendem, né? Porque as pessoas não veem. E vai ser um trabalho, sempre é um trabalho para a gente explicar qualquer coisa para outra pessoa, né? Para a pessoa entender a gravidade. Eu lembro que eu fiquei muito tempo pensando como que eu ia fazer a turminha entender o porquê aquela criança especificamente não podia uma série de coisas, né? Aí já era uma, eu acho que ele tinha, quando isso apareceu, uns 3 anos e pouquinho, para 4, assim, né? A gente fez até um trabalhinho com soldadinhos. É uma coisa que eu já até ensinei as minhas alunas, mas sabe, tipo colar de pérola, assim? A gente pegou um colar de pérola, né, e fez o soldadinho como se ele estivesse comendo. Imagina que essa é a comidinha. E aí, o que que acontece? Na hora que chega uma perolazinha, o soldadinho acha que era uma perolazinha verde. Ele acha que é estranho. E aí começa a reagir, dá coceira. Daí a gente vai falando de todas, né? Todas as reações que eram visíveis. Você viu, ó, um amiguinho respira desse jeito, por quê? O soldadinho dele errou na hora que ele viu lá dentro do corpo. Isso pode acontecer. Mas a gente sabe que acontece, a gente não vai dar essas coisas para o soldadinho não correr o risco de errar. Que é a tal da explicação, que enfim, você vai ter que achar um jeito de falar com aquela criança para explicar, porque chega uma idade que ele se pergunta também, né? Por que, mamãe? Por que eu não posso? Eu já entendi que eu tenho isso, mas por que os meus amiguinhos não têm, né? Todo mundo tá comendo a tal da abóbora lá na hora do almoço, por que eu não posso? Assim, algumas coisas às vezes eles não ligam, mas eu lembro que, tipo, uva, que ele não podia comer uva. Era uma coisa toda vez, mas por que não? Tipo, eu gosto tanto. Eu lembro que até foi o caso que aí essa mãe foi a última vez. Ela falou: aquilo pra mim foi a gota d'água. Ele me pediu tanto a tal da uva que eu dei. Teve um dia que eu falei: nossa, se eu der 4 uvas, não vai fazer tanta diferença. E fez. E aí ela falou assim: aí aquele dia eu entendi que era até mais grave do que eu imaginava, né? Então eu acho que tem um processo também de vivência e desse apoio do profissional que vai além de orientar quais são os alimentos, né? Que contém traços, Isso. olhar, ensinar o que é contaminação cruzada. Vai além disso, vai também de você conseguir ir traduzindo para a faixa etária o que ela tem,
acolher essa mãe, ensinar ela como ela vai se comunicar quando às vezes ela tá com raiva, quando ela tá triste, né? Porque ela quer, às vezes, gritar pro mundo. E gritar também não adianta tanto. A gente precisa estabelecer diálogos. Então é um trabalho, assim, que eu percebo que ele é muito delicado, que vai tanto dessa parte clínica de, opa, a gente precisa resolver isso daqui, ok? Mas a gente também precisa entender que existe uma família aqui que ela vai ter que começar a comunicar isso para as outras pessoas e fazer todo É, mundo em volta entender. E entender, enquanto entende também, né? Que tem a ver com a pergunta da Arça. No caso daqueles pais que parecem que não aceitam muito bem o diagnóstico. Eu vejo que dependendo do diagnóstico vai algum tempo para a gente entender também, né? Para a uhum. gente, não sei se é entender a palavra, mas talvez absorver, assim, falar, poxa, realmente aconteceu, É, né? isso, isso. Às vezes eu vejo isso assim, briga de casal, né? A mãe acredita, o pai não acredita. Enfim, já, já vi de tudo aí nessa vida, mas muitas vezes, por isso que eu defendo a questão do teste de provocação oral, né? Do médico fazer um diagnóstico bem claro, bem preciso, porque quando a família, eu falo que o teste de provocação oral, ele é ótimo mesmo quando ele dá positivo. Quando dá negativo é maravilhoso, porque aí a família fica com a alimentação liberada. Mas quando dá positivo, valida o esforço da família, né? Por isso que eu defendo Tira que as o margens de diagnóstico seja dúvidas, feito. né? Isso, que o diagnóstico seja feito da forma mais clara possível, né? Porque aí todo mundo sabe também o que é esperado, consegue entender o que vai acontecer. Eu queria tocar num ponto, Carol, você foi falando e eu fui lembrando disso. Achei lindo, né? Imagina, você é um espetáculo para poder explicar, traduzir para a linguagem Nossa, das demorou para eu crianças. conseguir entender, hein, Raquel? Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Aí eu só lembrava né, a coisa bem química mesmo. Eu falava assim, as proteínas, imagina, o colar, dá pra gente quebrar assim, e a gente pintou mesmo. E era engraçado, porque as professoras aprenderam isso, porque aí as professoras em reunião de pais explicavam para os pais assim, sabe, quando não estava Isso, presente. E é uma forma, às vezes, de trazer mais pro lúdico, né? Que aí você sabe que aí é a parte que eu gosto. É a parte de é. conseguir traduzir isso para as crianças e tudo mais. E Distrair eles bem muito o mundinho absorvem deles. tanto, eles absorvem Total. demais. E aí eles passam a cuidar das crianças, né? Eu vou contar uma historinha, depois eu vou chegar no ponto que eu queria falar. O meu filho, ele teve alergia a leite e ovo, né? Até os 4 anos de idade. Ele tá com 17 agora. Já tá Nossa. Mas o que eu lembrei da história foi assim, quando ele estava, acho que no maternal, jardim, assim, ele não podia consumir, né? Então foi até os 4 anos de idade, sem leite, sem ovo. Então eu sempre que tinha culinária, eu comprava os ingredientes, tal, tal, tal. E as crianças já sabiam dessa história. Aí eu lembro que um pai me contou uma história assim, que ele estava com o filho dele na praia, o filho fez um bolinho de areia, né? E falou assim, papai, quer um pedaço do meu bolinho? Pai, não, filho, obrigada. Ele, não, pai, come de soja. Só que é engraçado porque o menino não era alérgico era o meu filho. A mãe veio me contar que ele já tinha Absorvido a assimilado isso. informação. Uma graça. Então, eles absorvem e replicam isso, né? Mas eu lembrei de falar uma questão. Às vezes, as mães me procuram assim. Ah, doutora, eu queria marcar uma consulta com você porque eu sou mãe APLV, eu sou mãe de uma APLV. E aí o que eu queria dizer é assim, não, ela é mãe de uma criança que está com alergia à proteína do leite de vaca naquele momento, inclusive uma alergia que pode ser passageira. Ele não é alérgico, né? Ele não Perfeito. é uma APLV, ela não é mãe de Gente, APLV, por ela é favor, mãe. corações para a Raquel neste momento. A Mari chegou aqui, ó. A Veio me Mari pedir. também, mãe, né, de uma criança que teve alergia alimentar. Aliás, É. teve uma pergunta um pouquinho para cima, que eu vi a Mari e eu lembrei dessa pergunta, porque ela também participou do livro, que você participou, que é da Rena e tudo mais. Teve a Rai perguntou, tem algum livro que vocês indicam sobre terapia nutricional nas alergias? E a Raquel é coautora de um dos livros. Eu sou a autora desse, que chama Terapia Autora. Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria. Uhum. Esse aqui eu sou Esse livro é autora. muito bom também. Eu lembrei É, do outro, porque esses dias eu eu tava sou vendo coautora desse aqui.
Esses dias eu tava Maravilhoso. vendo o perfil da Rê, os dois livros são muito bons. Os dois livros É, são muito bons. então, Pra assim, quem aí trabalha com alergia. tem na minha bio, né, @raquelbicudo.nutri, você tem link para o livro. Tem um livro novo que eu lancei que chama Alimentação Saudável e Alergia Alimentar. Ele é uma adaptação Uhum. do Guia Alimentar da população brasileira para os alérgicos. E metade Que deles são demais. receitas testadas também, né? Já todas nessa linha do saudável, calculadas, feitas por Uhum. uma ex-aluna minha, que hoje é colega de trabalho, que é um espetáculo nessa área. Uhum. E, então, eu tenho esses dois livros, assim, que eu sou autora mesmo. Eu tenho vários que eu sou coautora. E eu tenho um curso, não falei, né, Carol? Vou aproveitar para falar. Eu tenho Sim. cursos Uhum. online hoje Sobre sobre alergia. alergia alimentar. Então, tem um que tem esse nome, Terapia Nutricional na Alergia Nada, Alimentar, alergia estou com alimentar. inscrições abertas. E agora vou iniciar também a mentoria, para quem quer pegar bem a parte de Uhum. consultório, tem mentoria também. Então, estamos aí Uhum. Tem atuando nessa bastante jeito de estudar. capacitação. Eu mesma, eu falo que quando as meninas começam, né, ali na formação em coaching nutricional infantil, começam muitas dúvidas, eu falo, gente, procura a Raquel. Você quer saber, se aprofundar, porque é claro, né, a gente tem muitos meios de ir estudando, mas eu falo que, assim, eu acredito que os profissionais que vivem a área e que conseguem dividir não só a parte teórica, mas essa expertise do dia a dia, né, é muito importante. Então, tipo, eu prezo muito aqui o que eu sei fazer. Eu sei dividir as estratégias de trabalho com criança. Eu sei falar sobre adesão, você viu, né? Como é que faz para explicar isso para criança? Eu sei fazer essa parte, é isso que eu ensino. Eu não me aprofundo em alergia alimentar. Sei sobre o assunto, mas não ensino. Entendeu? Então tem que procurar quem ensina, gente. A Raquel é ótima nisso. Mas, e eu falo de toda a parte da fisiopatologia, etc. Mas como é que você Uhum. vai explicar isso para a criança? Não. Aí você chama a Carol que ela vai ensinar como é que você explica isso para a criança. Como é que você faz? Conhecimento não acaba, né, Raquel? É uma troca muito grande. Mas coisa Mas linda. você estava falando da questão da designação, né? A criança, e não só, eu acho que não só a mãe, muitas vezes, que usa a terminologia, sou mãe de, né, uma criança que é a PLV, não, você é mãe de uma criança, beleza. Mas às vezes a criança começa a escutar tanto isso, eu lembro de algumas crianças que era assim, ela quase, sabe aquele negócio quando você se apresenta, ai, oi, eu sou Carol, era quase, oi, eu sou Carol, eu tenho alergia. Aí eu falava, nossa, né? É, Imagina não como que tá essa precisa tanto. abordagem com essa criança. Ou então Uhum. professora, ou tia, avó. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma atividade num condomínio, né, com crianças e tudo mais. E aí a família toda, eu acho que assim, umas 15 pessoas da família desceram e falando, não, porque você viu fulano, ó, ele é alérgico, ele é alérgico. Ninguém me falou assim, me apresentou a criança do tipo, sei lá, usando outras características dela. Lógico que era importante saber, mas às vezes esse tato de quais informações vem primeiro, né? Oh, é meu filho e É, tudo mais. Tem uma coisa que é importante você saber, né? Ele tem uma é uma alergia linha tênue, importante. né, Carol? É Uhum. difícil lidar com isso tudo, porque assim, ao mesmo tempo Oh, que a gente sabe que essa criança precisa de uma proteção muito grande e as pessoas saberem que ela é alérgica é o caminho para ajudar na proteção, ela também não pode ser limitada a isso, né? É muito importante, muito. talvez já Mas é a esteja forma de até. lidar com cada um, né? Às vezes a Uhum. gente encaminha para o psicólogo também. E às vezes Uhum. aquela família está vivendo a alergia de uma maneira muito grande. E olha, eu já recebi muitos casos que a pessoa estava numa loucura em relação à alergia alimentar e não era alergia, Uau. era alergia, né? E aí só com história clínica, os casos. E aí eu fui vendo que não era alergia. Eu falei, não, eu preciso conversar com o médico. Fui conversar com o médico, eu sabia que não era, mas a mãe, não, peraí, não sou eu que vou falar que não é, você vai falar que não é. A gente vai marcar um teste no seu consultório e você vai deixar claro para essa família que ela não tem alergia, ela não tem, você concorda comigo que não tem médico? Eu concordo. Então, pronto, você não sabe a confusão que você está causando nessa família assinando esse laudo que não é real.
Então, assim, tem loucuras dentro da alergia alimentar e a gente precisa se aprofundar um pouco no tema para não entrar na onda. Porque se me procuram só falando assim, então me prescreve uma dieta sem ovo, sem leite, sem trigo, eu falo assim, pois não? Não é assim. Então, é isso que eu falei. O nutricionista, ele, tá bom, mas por quê? Mas qual é o tipo? Mas como assim? Hoje em dia já se sabe tanta coisa que, por exemplo, dentro da alergia a leite e ovo, tem pessoas que mesmo sendo lá IgE mediados, com reações importantes, tem gente que consegue tolerar assados. É um passo enorme. Então, assim, antes a restrição era completa, absoluta para todo mundo. Hoje já se sabe que consumindo assados, isso pode até vir ajudar o sistema a desenvolver mais uma tolerância oral, além de você ampliar o cardápio. Então, assim, hoje a gente precisa entender um pouquinho mais para saber a melhor forma de conduzir. Entender qual é o tipo de alergia que a pessoa tem, quais são os reais alimentos envolvidos, se está em fase de diagnóstico ou se já está em fase de acompanhamento, isso também faz muita diferença na conduta. E sempre que possível, a comunicação é a chave do negócio. Então, conversar com o médico, é esse o caminho. Perfeito, perfeito. Eu acho que daqui do que eu tinha anotado, tem mais duas coisas que eu queria tocar, né? Uma, porque eu sei que muitas das nutricionistas que me seguem aqui, elas trabalham com a questão de seletividade alimentar. E hoje a gente sabe que, assim, uma das bandeiras que a gente fala que existe ali para seletividade alimentar é a alergia alimentar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E depois, por fim, para a gente falar de suplementação, para dar uma fechada aí no combo. Então, questão da seletividade. Você sabe que ao longo desses 15, quase 16 anos aí trabalhando com alergia, eu já vi algumas situações em que a restrição da criança era muito grande. Aí o medo de que essa criança desenvolvesse qualquer alergia, qualquer outro alimento, era também muito grande. E às vezes até respaldado pela equipe médica, essa criança tinha poucas opções alimentares. Às vezes pelo medo, sabe, de ir testando, não sei o quê. E isso eu fui vendo ao longo do tempo que acabou sendo raiz para desenvolvimento de seletividade, até mesmo dificuldades em relação a texturas e etc. Isso eu vi acontecer há alguns anos, e aí eu fui falando, gente, não dá para ser assim. A gente não pode ser tão medroso na hora da introdução alimentar. A gente vai ter que ser um pouco mais ousado para tentar prevenir esses problemas relacionados à seletividade no futuro. Então, por isso, hoje, eu tento pegar e ir muito junto de quem está fazendo a introdução da alimentação complementar. Porque se eu deixo solto, a mãe volta daqui um tempo falando, ai, doutora, eu só introduzi 5 alimentos, porque eu vi que com aqueles 5 estava bom, aí eu não tive coragem de introduzir mais nada. Então, assim, olha, se é introdução, eu chamo, inclusive o médico falou, você me dá o aval de eu falar para colocar um alimento novo a cada dia seguindo essa ordem, olha, esse daqui é pouquíssima chance de fazer alergia, esse também, esse também, esse também. Por favor, vamos trabalhar, porque eu preciso colocar verdura, fruta, legumes, eu preciso ter variedade. Isso eu já sei, a ciência já me mostrou que isso vai ajudar a melhorar o quadro de alergia. E vai prevenir a seletividade. Então, hoje, nessas questões, eu trabalho mais a prevenção. Quando já vem com o quadro de seletividade, aí eu confesso para você que eu encaminho seletividades e dificuldades importantes. Hoje a Diandra é uma que, nossa, recebe muitos pacientes mesmo. Dependendo do caso, se eu vejo que a questão já encaminhei para você alguns, quando eu falo, Carol, se você não puder, por favor, arruma uma boa aluna para atender esse caso, porque eu sei que tem criança que precisa ali do dia a dia para poder voltar. E aí é um trabalho que também requer você estar ali em cima, né? Não é uma consulta e volta daqui tanto tempo. Né? Então, é um processo longo de mudança muitas vezes, né? Foi longo de construção, vai ser longo de mudança também. Então, na introdução alimentar, eu procuro orientar as minhas alunas a fazerem dessa forma, assim, bem de pertinho, para falar, não, tudo bem, hoje você deu alface, legal, então amanhã vamos para alface e batata, legal, amanhã batata, alface e frango.
para ir colocando um alimento a cada dia e dar segurança para a mãe quando a gente fala, e aí, foi tudo bem esse alimento? Vamos com o próximo? Ou que você falasse uma planilha, né? E aí, chegando no final da semana, fala, e aí, conseguiu todos esses? Como é que... Para evitar a seletividade. Você me perguntou outra coisa, da suplementação. Que eu tinha feito uns tópicos aqui. Você falou um pouquinho disso no começo, sobre a questão da suplementação, né? De que, tipo, para você é sempre mais voltado ao alimento e a gente suplementa quando realmente existe ali um déficit que foi visto, né? O que que a gente buscaria aí nas alergias alimentares? O que é importante de ser pesquisado? Da sua prática clínica, o que você percebe que o nutricionista precisa ficar atento? Olha, eu vou te falar que aí, quando a gente chega nessa parte, sabe o que eu falo para a pessoa? Esquece a alergia alimentar. Seja nutricionista. Faça aquela anamnese bem feita, faça a avaliação do consumo alimentar da melhor maneira que você puder. Aplique os inquéritos alimentares como o nutricionista deve aplicar. Então, é aquele recordatório sem caras e bocas, sem dúvida e resposta, é aquele diário onde a gente pergunta detalhes sobre aquilo, porque às vezes a transgressão está lá na forma como foi untada aquela forma de bolo, né? Porque na nutrição, às vezes, esse trabalho do conjunto aí de nutricionista com médico, valorizo demais essa questão dos inquéritos que a gente aplica. Porque assim, ele passa com o médico e o médico pergunta assim, e aí, tá fazendo a restrição de leite e ovo, né? Tô sim, doutor, direitinho. Aí passa com a Nutri, aí a gente fala, então me fala tudo que você comeu ontem, por exemplo, né? Então, aí tá o horário, ele foi na vizinha, aí comeu o bolo, não sei o quê. Como é que foi feito esse bolo? Então a gente vai nos detalhes e aí a gente descobre os ingredientes escondidos. Nisso a gente consegue descobrir algumas coisas. Às vezes a gente descobre que, poxa, aquela criança não melhorou porque o alimento ainda estava lá e ela não sabia. Ou a gente descobre que, nossa, ela já está comendo e não está tendo nada. Será que na hora de eu falar com o médico que ela já desenvolveu tolerância oral? Então, esse é um ponto, tá? Que eu já vou valorizando. E a partir dessa informação que a gente tem, né, dos inquéritos, a gente tem muita informação, né? A gente começa a entender os horários, a dinâmica da família, que horas que essa pessoa come, quem que tá com ela, quem que prepara, quem não prepara, quem que compra, como é que é isso, o que que a pessoa sabe, enfim. Então a gente vai buscando todas aquelas informações para a gente conseguir fazer o planejamento, a orientação, ou para ver se precisa adaptar. É com base nisso que a gente vai ver se precisa suplementar ou não alguma coisa, né? Quando a gente faz aquela avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, se precisar. Porque na alergia alimentar, às vezes sai tantos alimentos que você fica perdido, você não consegue mais olhar ali, já bater e falar, nossa, tá faltando vitamina A, tá faltando cálcio, deixa eu suplementar. Quem já tem muita mão, e aí eu falo porque eu já calculei muito cardápio, não é mesmo? 16 anos já, em academia. Trabalhei 11 anos em academia antes, né, de ficar só nesse nicho da matéria infantil. Calculava muito cardápio, dei muita aula de nutrição dietética na faculdade, ensinando a calcular. Então, assim, hoje eu bato o olho e já sei mais ou menos que está faltando isso e aquilo, mas porque eu já calculei muito. Mas eu sempre falo, gente, olha, é bom, porque a gente tem que entender de tudo da nutrição, toda a parte do comportamento e tudo mais, não sei o quê. Mas se te perguntam qual que é as fontes principais de ácido fólico, você não pode ficar pestanejar, né? Esse é o conhecimento técnico básico, assim, básico, né? Não dava para formar em nutrição sem. E às vezes a gente vai se desligando um pouquinho dele, né? Vai. Então eu peço para voltar um pouco nisso e aí perceber o que precisa ser suplementado. É quase que óbvio que na alergia ao leite de vaca é muito difícil atingir a necessidade nutricional de cálcio sem a presença de leite e derivados. Por mais que as verduras verdes escuras sejam muito ricas, nós temos diversas outras fontes leguminosas, nozes, algumas sementes, peixes e tudo mais. A gente precisa avaliar com um pouquinho mais de cuidado, de critério ali e verificar a necessidade de suplementação.
quando a pessoa faz uso de bebidas vegetais enriquecidas com cálcio, às vezes não precisa suplementar. A indústria que E já, né, tá mais avançada hoje. Antes era bem mais difícil. Eu era lembro de mais quando eu calculava difícil. na faculdade. Porque você não E tinha, não e tinha. até tinha opção, mas era muito caro, né? Ainda é caro, né, Carol? Então, É, assim, sim, ainda dependendo da não é, forma. mas é que se você, ou como a gente faz sempre o estilo de comparação, né? Comparado àquela época, é mais barato, mas ainda é caro, é real. Ainda é caro, mas soja é das opções mais baratas, né? Agora está começando a baratear mais também as outras bebidas, as outras opções. Mas elas são excelentes opções, inclusive para compor o cardápio e se aproximar um pouco mais do cardápio que é o comum do brasileiro, né? Se Uhum. você pegar um típico café da manhã do brasileiro, tem muito leite ali presente. Se pega os cardápios de escolinha, tem muito leite. Então, assim, se a gente consegue colocar as bebidas vegetais para também tentar aproximar ali Da das parte mais pessoas, é melhor. social, né? Assim, Isso. Então, eu da sempre coisa. falo que na hora de fazer essa prescrição, a gente tem que ter dois olhares. A gente tem que olhar para os nutrientes, e aí eu vou pensar mesmo ali, pensando no nutriente, se precisar, eu suplemento o que precisar ali. Vitamina A pode às vezes ficar para riboflavina, né? Tem vários nutrientes que de repente você vê que ficam faltando. E aí o outro lado é olhar para o alimento, para essa questão social. Então eu até falo assim que às vezes um líquido branco não vai fazer as mesmas vezes do leite de vaca, por exemplo, nutricionalmente falando. Então, não aposte suas fichas em relação a nutrientes nesses tipos de substituições. Por exemplo, queijo vegano, nutricionalmente não tem nada a ver com queijo. Então, não aposte na parte de nutrientes, mas considere isso na composição do cardápio, porque a gente também tem que considerar os hábitos culturais. Acho que Perfeito. essa é a questão. Aí, falando assim, de pontuar suplementação, vitamina D, por exemplo, é algo que quase todo mundo precisa, porque não é através da dieta que a gente vai conseguir, Uhum. né? E as outras vão sendo mais pontuais, assim. Então, eu acho até importante frisar que não é uma regra absoluta de que, tem alergia a tal coisa, já faz a suplementação, porque senão É. isso vira protocolo para o pediatra e nem caminha para você. Uhum, uhum. É como, tipo, é a caixinha pronta, né? Ah, chegou com alergia disso, toma aqui toda essa suplementação. Você nem olhou, você nem assim, raciocinou se há ou se não há necessidade de. Eu falo que esse é o serviço que é facilmente substituído por um aplicativo de celular. Exato, e as coisas não são assim, né? Nunca foram assim, né? Uhum, E uhum, tem mais também. Pelo menos assim, a nossa conduta há anos tem sido o seguinte: a gente detecta, por exemplo, que está faltando cálcio. Aí a gente vai primeiro para as estratégias através dos alimentos. E uhum. aí, se eu percebo que está muito difícil aderir àquilo, aí sim a gente tenta suplementar. Claro que vai depender do nível de carência, né? Se a pessoa já está com algum sinal importante, uma alteração bioquímica, né? Aí já é sinal de que o estágio já está mais avançado em relação à carência, porque a gente tem que lembrar isso, né? Quando a gente avalia o consumo alimentar, eu estou fazendo, prevendo déficit, né? Já Uhum. corrigindo os erros alimentares, eu não preciso esperar ver mudança na curva de crescimento, alteração em exames bioquímicos, muito menos sinais físicos de Uhum. carências, porque a gente sabe que isso só vai aparecer quando a coisa já está gritante. Isso eu fixo muito quando eu falo com os pediatras. Eu falo, não espere a pessoa desnutrir para encaminhar para o nutricionista. Uhum. O risco nutricional já está imposto a partir do momento que ela tem alergia alimentar e ela precisa excluir um grupo de alimentos específicos. Se fosse excluir um único alimento, sei lá, não pode abacate, ok. Mas assim, não pode leite derivados, não pode, sei lá, leguminosas, né? Não pode nenhum tipo de peixe. Calma, vamos entender isso melhor e ver, porque às vezes precisa de um ômega 3, precisa de outras coisas. Vamos Perfeito. tentar olhar e ver o que falta. Uhum. Perfeita, Raquel. Eu adorei esse bate-papo. Gente, mandem girassóis para a Raquel aqui, agradecendo a participação dela. Adorei saber mais, conhecer mais, ouvir.
Vou deixar aqui a live, vamos rezar para o Instagram salvar. Eu sempre saio daqui pedindo para ele salvar as lives, mas se salvar, vou deixar o Instagram da Raquel marcado aqui embaixo, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais de perto. Fica meu convite também para o pessoal estar aqui às 19 horas nos próximos dias. Mentira, nos próximos dias não. Amanhã quem vem é a Priscila, né? E a Priscila não podia às 19 porque teve que reagendar uma aula da pós. Amanhã vai ser às 17. Mas os outros dias, todos os dias às 19 horas tem live. Raquel está convidada para estar aqui, para ouvir as colegas de profissão também. Todo mundo que está por aí, eu espero por aqui também. E a inscrição para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil está lá no link do perfil. Raquel, querida, de verdade, ó, muito obrigada pela sua disponibilidade. O pessoal mandando um monte de girassol, amaram. Durante a live foram falando também. Eu que agradeço. Muito, muito bom ver todo mundo por aqui. Um monte de pessoa querida também. Carol, você é uma simpatia. E você agrega muito para a nossa classe profissional. Você faz um trabalho que, assim, é ímpar, né? É um trabalho maravilhoso. Vem impactando muita gente, fortalecendo aí a nossa classe mesmo, tornando as pessoas aí mais empoderadas e florescendo para a nutrição materno-infantil. Você transmite o seu conhecimento de uma forma muito agradável. Eu te sigo há algum tempo, sou sua fã do seu trabalho, de tudo que você desenvolve aí, sua criatividade e tudo mais, e a forma como você transmite isso pra gente. Então, assim, para mim foi um privilégio, assim, uma grande alegria estar aqui com você, essa oportunidade de bater um papo. Tinha certeza que ia ser muito gostoso. Obrigada. Foi uma delícia. Teremos próximos. Eu gostei, sabe? É a primeira vez que eu tô fazendo esquema de lives assim. Eu sempre faço, né? Workshop, semana gratuita e tudo mais. Mas eu geralmente faço as lives sozinhas. E essa é a primeira vez que eu falei assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou chamar o pessoal aqui da nutrição, que eu considero que tem mais expertise, e para trazer eles para falarem sobre esse assunto. Eu adorei. Eu acho que eu vou fazer mais vezes. Aí, quem sabe, uma próxima vez a gente não fala de suplementação, que eu sei que também você é fera nesse assunto. A gente ainda vai se encontrar mais vezes por aqui, né, gente? Eu adorei, Cordita. Um beijo para vocês. Obrigadão. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.